aspecto importante é que habilidades que esse novo cenário de trabalho está fazendo com que a gente mude, né, o jeito de liderar, o jeito de fazer gestão de pessoas e até de nos relacionar aqui entre todos nós, né, todos nós colegas de trabalho. Tá bom? Então, são pontos que a gente precisa estar de olho e olhando para o futuro em termos de ações, né, a gente vai ter que trabalhar nesses pontos. Aqui é sobre a adesão dos nossos colaboradores, né? Ou seja, quanto que as pessoas participaram para preencher a pesquisa, para dar o seu feedback em relação ao resultado da pesquisa. E, mais uma vez, eu quero agradecer a participação de todos. 86% dos nossos colaboradores participaram. Isso aqui, gente, é muito importante. Isso aqui traz para a gente uma visão muito boa de como estamos, né? Que se a gente tem uma participação baixa, o retrato não fica legal e fica difícil a gente dizer que aquele resultado de fato retrata a nossa realidade. Mas o que a gente tem tido aqui na Stoller, anualmente, a gente tem tido uma participação geral muito boa, e mesmo em tempos de pandemia, que a gente sabe que dificulta um pouco as coisas, né, os timings, a comunicação, mesmo assim a gente teve um índice de participação muito alto. Então, eu quero agradecer a participação de vocês, porque isso é muito importante para nós. Então, como nós tivemos 86% de formulários preenchidos, né, de todos que estavam aptos a responder, nós tivemos, então, 413 formulários respondidos. E na parte aberta, lembra que tinham 2 perguntas abertas ali no final da pesquisa, nós tivemos 582 comentários feitos por vocês. Isso aqui pode até melhorar, tá, gente? Porque se eu tivesse 100% respondido as 2 perguntas, eu tinha o dobro disso daqui, né? Então, né, só reforçando aqui, é muito importante vocês responderem, porque na parte aberta a gente tem uma qualificação melhor, a gente tem exemplos lá, é muito legal de ver a parte aberta, porque a gente consegue até trazer um pouco mais de clareza para o resultado das perguntas fechadas. De qualquer forma, muito obrigada, então, pela participação, né? Isso que continue assim nos próximos anos. Falando, então, abrindo aqui pela visão empresa, visão área, esse é o nosso resultado da pesquisa desse ano, né? Então, a nossa média geral foi 85, né? O que faz a gente uma empresa certificada pela GPTW. Na visão empresa, a gente teve 82% no índice de satisfação, e na visão área, 88%. Esse gap aqui de 6 pontos percentuais, que é aquele item que eu falei lá no primeiro item do slide de conclusões, de que há falta de equilíbrio ainda entre a visão área e a visão, a visão área e a visão empresa. Para ser um bom equilíbrio, a gente tinha que estar, assim, no máximo 2 pontos percentuais de diferença, né, ou de preferência até igual, né, para a gente dizer que a gente não precisa olhar isso com cuidado, né? Então, ainda tem esse gap, ou seja, a gente está dizendo que na nossa área a gente entende que está melhor do que olhando a empresa como um todo. Isso é uma coisa bastante relevante para a gente precisa trabalhar para melhorar, inclusive, a nossa sinergia entre áreas, né? Para a gente ter um resultado muito homogêneo. Vocês observam aqui nos benchmarks, a gente traz o benchmark das 20 pequenas e médias empresas do agro, que eles têm 88%, e as 35 médias empresas de tamanho médio, desculpa, que não é nacionais, aqui são multinacionais, que é o nosso benchmark, eles só trazem um resultado, tá vendo? Eles não trazem 2 resultados. E por quê? Porque os benchmarks, eles têm uma diferença mínima entre os 2 resultados, né? Então, eles têm uma tendência de ter um resultado único. Então, é isso que a gente quer buscar aqui, tá, pessoal? Então, agora o nosso esforço de ir afinando cada vez mais o nosso ambiente de trabalho para a gente se tornar, né, igual aqui ou até superior ao nosso benchmark. Mas a gente já está
mais próximo, né? O benchmark das 35 médias multinacionais é o benchmark mais difícil da GPTW, ele é o de resultado mais alto, mas a gente traz ele aqui porque a gente quer se comparar com aquilo que é melhor mesmo, né? Aí, falando um pouquinho das dimensões. Na dimensão, falando um pouco de forma geral, né, a gente melhorou muito nas dimensões credibilidade, respeito e imparcialidade, que tratam de todas as práticas relacionadas a como os líderes agem com suas equipes, como que é o nível de confiança dos colaboradores nos gestores, em como a empresa está sendo conduzida. Então, vocês vão ver que os resultados mais escuros aqui, ó, são os resultados desse ano. E os resultados mais claros são os resultados do ano anterior. Então, vocês podem perceber que a gente subiu bastante. Por exemplo, em credibilidade, que eu acho que vale a pena trazer aqui, a gente subiu 9 pontos percentuais. Né? Então, isso aqui é E na visão empresa, né? Que, enfim, a gente ainda continua com um gap acentuado aqui, a gente tem um gap de 8 pontos percentuais da visão área com a visão empresa. Porém, o bloco a gente subiu bastante, tá vendo? Então, isso para a gente é muito importante, é um bloco de extrema importância para a Stoller, né, que é a questão do nível de confiança que a gente tem entre colaboradores e gestores, e a gente ficou muito feliz. Agora a gente tem que trabalhar essa distância, né? Por que será que a gente ainda acha que na nossa área essa dimensão está bem melhor, tá vendo? Já está até ali no nível de um benchmark, e ainda na visão empresa está mais baixa, né? Mesma coisa no respeito, a gente teve uma subida acentuada também, o gap aqui já é menor, então tá um pouco mais fácil aqui da gente chegar, né, na visão empresa perto da visão área. Imparcialidade, também a gente teve uma melhora significativa, porém aqui em imparcialidade tem aquelas questões que falam de favoritismo, de PLR, que eu já até apontei ali no início, que ainda estão puxando para baixo, né? Então, se a gente tiver melhorias nesse tipo de lugar, né, de práticas, provavelmente esse valor sobe consistentemente. A nossa pilar aqui, né, a dimensão orgulho, anualmente tem sido a dimensão de melhor resultado. Esse ano não foi diferente, esse ano a gente está bem próximo, inclusive aqui, visão área e visão empresa. Então, a gente está muito orgulhoso, né, da nossa dimensão orgulho. E camaradagem, a gente também subiu os nossos resultados, tá? A gente tem um resultado excelente aqui, porém, a única coisa é a questão da diferença visão área e visão empresa. No camaradagem, a gente está falando sobre a nossa relação com os nossos colegas de trabalho. Então, a gente vai falar da relação entre áreas, relação com os colegas, né? E em orgulho a gente está falando da nossa relação com o nosso trabalho, né? Como que a gente enxerga o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, se a empresa nos dá orgulho, né, de fazer parte do que a gente entrega aqui. Pessoal, eu vou passando, se tiverem perguntas, reforçando, abra o microfone e podem perguntar, tá bom? Aqui só reforçando, né, hoje, né, em termos das dimensões, né, eu já tinha trazido essa observação dos gaps aqui para vocês, mas a dimensão que a gente precisa trabalhar um pouco mais, né, as perguntas estão concentradas mais aqui na imparcialidade, tá? Aí a gente tem uma visão das práticas dentro desse modelo da GPTW, que práticas que a gente faz aqui dentro da Stoller, e em cada uma delas como está o nosso resultado. Então a gente pega as mesmas perguntas que a gente tem na visão de dimensões, só que a gente faz uma divisão aqui um pouco diferente para entender em termos de práticas como estamos. Então, no geral, a gente também teve uma melhoria significativa, como vocês podem observar. A lógica é a mesma. Então, as barrinhas mais escuras aqui, azul e vermelho,
é do resultado desse ano, de 2021. As barrinhas mais claras é o de 20, que é o da última pesquisa, e depois os nossos 2 benchmarks, tá? Então, a do agro aqui e as médias multinacionais. A multinacionais aqui. E aí, então, inspirar, a gente também subiu bastante. Falar, a gente subiu bastante, apesar da gente ainda ter, né, principalmente na visão empresa, bastante espaço para melhoria, mas já ficamos bastante felizes de ver que esse resultado melhorou, né? O falar era um bloco que era continuamente vinha sendo uma dimensão que a gente precisava fazer uma melhoria mais consistente. Vocês veem, o resultado do ano passado foi bem pior, né? E aí a gente fica muito feliz de ver que a gente conseguiu melhorar, né? De fato, a gente implantou vários momentos no ano passado para ter uma frequência maior de comunicação com os nossos colaboradores, tanto a comunicação institucional da Stoller quanto os próprios gestores, né? A gente incentivou muito que nos pequenos grupos também, né, fosse levado mais, né, o que está acontecendo na empresa, e de fato isso teve um impacto positivo. Ainda temos esse espaço aqui para a gente subir e chegar mais perto do benchmark. Escutar. Também a gente teve uma melhora significativa na visão empresa, especialmente, né, que a gente teve 10 pontos percentuais na subida, o que é muito importante para nós. A gente tem trabalhado, né, na cultura esse espaço de escuta, né, um modelo de gestão bem mais interativo, bem mais participativo, e parece que agora a gente já está conseguindo que isso se torne realidade, que os nossos colaboradores sintam que eles conseguem participar e falar mesmo o que pensam. Então, mesmo na visão área que subiu bastante, agora o que a gente tem que buscar é diminuir essa diferença de gap, né? No agradecer, a gente também teve uma subida significativa, também 10 pontos percentuais aqui na visão empresa, porém a gente ainda tem um gap grande, né, e também tem bastante espaço aqui para a gente melhorar, né, na visão empresa especialmente. Visão área já subiu bem, né, já está bem perto aqui, já passou um dos benchmarks e já está bem perto do próximo, e, né, de novo, nosso desafio é esse aqui. Na questão agradecer, a gente também saiu com esse recado muito forte no ano passado, nos anos anteriores, né? Mas no ano passado, principalmente, a gente reforçou muito que a gente precisa reconhecer mais, né? E reconhecimento desde gestores com seus colaboradores, mas também entre os colegas de trabalho, né? A gente tem estimulado que isso aconteça, porque a gente trabalha muito juntos. E a gente observava na parte aberta da pesquisa que tinha bastante desconforto dos colaboradores, de que às vezes eu fazia um trabalho, nem recebia um agradecimento. Enfim, é um compromisso de todos nós, a gente precisa continuar trabalhando no reconhecimento, né, de falar quando as coisas estão indo bem e reconhecer as pessoas que participaram daquilo. Desenvolver. Então, aqui a gente tem as perguntas relacionadas a treinamento, desenvolvimento dentro da empresa. A gente também subiu de forma significativa, mas ainda tem bastante espaço aqui de melhoria na visão empresa, né? Aqui já está bem mais alto. Então, a gente também teve alguns avanços aí na parte de capacitação, disponibilização, né, dar mais acesso para todos os colaboradores, né, e a gente tem percebido os nossos colaboradores também mais protagonistas no seu próprio desenvolvimento, mas ainda é um lugar que a gente pode melhorar, né, e que a gente pode fazer esse esforço aí para chegar mais perto da visão área até do benchmark. O cuidar é uma dimensão que sempre foi a nossa dimensão, uma das mais altas de todas, ela continua bastante alta, o gap bem menor aqui entre visão área e visão empresa, né, já num patamar muito próximo aqui de benchmark,
mas ainda tem, né, um espacinho aqui, que são todas as ações que a gente faz de cuidado com os nossos colaboradores. Contratar e receber também é uma dimensão que, em geral, a gente vinha com resultados altos. Esse ano ficou mais alto ainda, a gente subiu bastante na visão empresa, que a gente ficou muito feliz. Então, a gente está mais próximo aí da visão área, e visão área idêntica ao benchmark, né? Compartilhar são as questões aqui, por exemplo, a PLR está aqui, salários, benefícios estão aqui. A gente subiu significativamente, mas ainda é a dimensão que a gente tem um resultado, né, a compartilhar e talvez aqui o desenvolver na média, né, um resultado que a gente pode subir mais. O gap não está tão grande, mas a gente ainda tem um espaço para melhoria, para chegar mais próximo aqui dos nossos benchmarks. E o celebrar, que também a gente teve uma melhora significativa e já está muito próximo do benchmark, já com um gap bem mais baixo, né, 3 pontos percentuais. Aqui a gente fala de todas as práticas que a gente faz para celebrar momentos importantes para nós aqui, comemorar, integrar as equipes, enfim. Então, essa dimensão saiu um resultado bem positivo. E por que a gente fala lá no começo que o nosso potencial de crescimento é ainda maior? A gente tem aquela pergunta, acho que vocês devem lembrar, quem respondeu já há vários anos consecutivos deve lembrar, que lá no final da pesquisa levando-se tudo em conta. Eu diria que este é um excelente lugar para trabalhar, e esse é o resultado nosso dessa pergunta. Então, nesse resultado, a gente não tem nem gap, e ele está um resultado muito alto, muito próximo do nosso benchmark. Essa pergunta, a gente fala que é uma pergunta chave para dizer nosso potencial de crescimento. Então, se apesar de todos os nossos problemas, a gente acha que no fundo, a gente é um excelente lugar para trabalhar, significa que a gente está dizendo que o que a gente precisa fazer são ajustes finos e que a gente, sim, é uma empresa muito boa e que a gente tem certeza que a gente consegue alcançar esse resultado. Então, por isso que a gente tem um potencial de crescimento muito bom. E aí aqui a gente traz só para comparar, né, o nosso resultado lá no índice de satisfação geral, só para a gente comparar, né, o quanto que a gente poderia crescer esse índice de satisfação geral se a gente chegasse neste nível aqui. Gente, tem um barulho atrás de mim, vocês estão escutando? Cortando alguma coisa? Sim, Lu. Tá, né? Peraí. A gente está escutando você muito bem, pelo menos aqui. Não está atrapalhando, não, Lu. Tá bom. Um normal de home office. Ai, gente, porque já viu, né? Se estiver atrapalhando, vocês me avisam aí. Eu pedi para ver se dá para desligar. Tem uma máquina aqui no quintal de casa. Tá bem limpinho. Lu, posso aproveitar para fazer uma pergunta? A Tecila aqui. Por favor, faça. Eu não sei se você falou e não ficou tão claro para mim lá no início. Eu vi que a gente está melhorando, né, ao longo dos anos, em relação a essa diferença entre a visão área e visão empresa. Esse gap, em média, né, porque eu imagino que tem todos os horizontes aí, mas em média, ele está diminuindo ou não? Diminuiu, ó. Eu até acho que é importante falar isso, né, Tecília? É uma pergunta bem importante. Eu vou até voltar aqui. É que eu sei porque eu sei o resultado do ano passado, tá? Infelizmente, nesse aqui eles não trouxeram o gráfico do ano passado. No ano passado, a gente estava com um gap de 8 pontos percentuais. Esse ano a gente está 6. Né? Então, a gente já diminuiu. Que como a gente está, né, buscando assim, uma melhoria contínua, né, 6 ainda... Porque isso aqui eu estou falando da média da empresa, né? Então, a gente vai ver que tem áreas que não tem gap, tem áreas que tem um gap bem maior, né? Então, o que a gente precisa diminuir agora é principalmente nessas áreas que tem um gap muito grande, né? Mas a gente já diminuiu. É uma boa pergunta. Obrigada, Lu.
E aqui a gente traz também, e eu acho que eu vinculo bastante o resultado da pesquisa. Com a mão levantada, pessoal, ela não consegue ver quem está com a mão levantada. Acho que é melhor interromper quando precisar fazer pergunta. Pode abrir o microfone, gente. Eu não enxergo ninguém daqui. Bom dia. Não, é só para avisar, acho que não tem muito o que fazer, mas o pessoal da Risoflora está sem internet. Tá bom. Não está voltando de jeito nenhum. O que eu estou fazendo, a gente está gravando justamente porque tem o pessoal que está no presencial, que não necessariamente eles vão conseguir assistir no mesmo momento, e aí vocês podem passar depois para eles, tá bom? Tá bom. Que eu acho que até fica melhor em termos de transmissão, né, quando é um vídeo, porque daí não tem a instabilidade da internet. Obrigado. Nada. E aqui, pessoal, lembra que a gente fez uma pesquisa da própria GPTW sobre o Covid ali no segundo semestre do ano passado, mais ou menos em outubro, e aqui foi o nosso resultado. A Stoller teve um resultado de 92% de satisfação da forma como a Stoller está lidando com a questão do Covid, e esse foi o benchmark. Então, isso retrata um pouco porque a nossa dimensão lá do cuidar, né, ela está alta, né? Acho que tem muito a ver com a questão de como a gente cuida das pessoas, né? Então, a Covid é mais um exemplo. E aqui, as afirmativas com notas mais altas. Então, na dimensão orgulho, né? Tenho orgulho de contar a outras pessoas que trabalham aqui. E esse é um dos motivos porque a gente tem tantos colaboradores promotores da empresa, né? Quando se entra nessa organização, fazem você se sentir bem-vindo. Isso aparece também lá no contratar e receber. Então, é a forma como a gente tanto faz a integração, quanto a gente recebe as pessoas novas nas áreas, né? Então, isso aparece forte. Com certeza, eu recomendaria a minha organização para amigos e família como um excelente lugar para trabalhar. Também muito alto, igualzinho, não tem nem gap, é igual ao benchmark. Quando vejo o que fazemos por aqui, sinto orgulho. Também resultados muito altos. Posso me ausentar do trabalho quando necessário, então essa flexibilidade que a gente tem na Stoller de negociar com gestores e poder se ausentar se tiver alguma necessidade pontual. Eu me sinto bem com a forma pela qual contribuímos para a comunidade, então também um resultado muito alto. Os gestores são honestos e éticos na condução dos negócios. Essa é uma pergunta, gente, para a gente é muito importante, a do bloco credibilidade, e ela é uma pergunta fundamental quando a gente fala de clima, e a gente está muito feliz de ela estar com um resultado alto. Nossos clientes classificam nossos serviços e os produtos como excelentes. Então, também, que acho que conversa um pouco com um dos nossos valores, né, que é a excelência, né, o que a gente entrega para o nosso cliente. Isso, né, tem muito a ver com o que a gente sente de orgulho da empresa. Nossas instalações contribuem para um bom ambiente de trabalho. Então, a gente também tem um resultado muito positivo e falando, né, num contexto como a gente está, alguns não estão, né, podendo aproveitar o ambiente de trabalho, mas quem está trabalhando no presencial, né, é importante ter um ambiente de trabalho seguro aí, inclusive no contexto de pandemia. E este é um lugar fisicamente seguro para trabalhar, também com resultado alto. Então, essas afirmativas estão muito próximas de benchmark, né? E aqui tem alguns exemplos de também falas bem positivas dentro da pesquisa que refletem, né, acho que esse nosso crescimento acentuado esse ano. Então, 90%, e tanto na visão empresa, visão área, dá esse resultado, fala que este é um lugar amistoso para trabalhar, e tem algumas partes, né, algumas falas na parte aberta, né, que dizem, né, o bom clima do ambiente de trabalho entre as pessoas, a busca contínua pelo crescimento diferenciado e a infraestrutura oferecida aos funcionários, valoriza muito as pessoas, isso ficou muito claro durante a pandemia, e excelentes perspectivas de desenvolvimento e crescimento, além do ótimo ambiente. A Stoller preza por ter uma cultura com valores morais sólidos, cuidando das pessoas e sempre pensando em como melhorar. Então, isso aqui só ilustra o que a gente vê no resultado da parte fechada, né? E aqui,
De novo, com muito orgulho, isso aqui sempre foi o nosso ponto forte na pesquisa. Eu acho que é por isso que a gente tem conseguido fazer os avanços que temos feito, né, nos últimos anos, que é como as pessoas... Por que as pessoas estão aqui, né? Qual o motivo que faz você permanecer na empresa? Lembram dessa pergunta? E, de novo, a gente tem os dois principais motivos aqui. Um deles, que é esse que 40% em 21, tá muito tá vendo que o gráfico de 20 está muito parecido com o de 21, pouca mudança, mas quase que 70% tá aqui nesses dois motivos. O primeiro deles, que é o de 40%, é a oportunidade que tenho de crescer e me desenvolver. E o de 27% é o alinhamento dos meus valores com os valores da empresa. Quando a GPTW faz a devolutiva para a gente, porque ela, né, já fez isso para a gente, eles reforçam muito essa questão do alinhamento de valores, né, e mesmo desse motivo aqui, né, que é a oportunidade de crescer e me desenvolver, porque são motivos que... É por isso que as pessoas acabam ficando na empresa, tendo orgulho daquilo que fazem, né? Porque elas estão aqui por algo a mais, né? E depois a gente tem outros motivos aqui, que tem 1% só no fato de que serei demitido em último caso, 9% dizendo que é porque a remuneração e os benefícios oferecidos pela empresa, e 22% pelo fato de proporcionar equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E 62% das pessoas disseram que desejam continuar trabalhando na Stoller por mais de 5 anos, isso é um índice positivo. E aqui tem alguns comentários também da parte aberta que né, demonstram um pouco do que faz elas estarem aqui. É uma organização com valores ímpares, dos quais sempre visam propiciar um ambiente de trabalho saudável para os funcionários. A cultura e valores da empresa, o olhar para o cliente, o fato de sempre estar pensando em melhorias, os benefícios oferecidos e a qualidade de vida que temos. Valoriza muito as pessoas, isso ficou muito claro durante a pandemia, e excelentes perspectivas de desenvolvimento e crescimento, além do ótimo ambiente. E aí a gente tem um outro índice que também é o segundo ano que a gente tem que a gente faz essa pergunta na pesquisa, né, que a GPTW incluiu, que é de quanto que você tem de oportunidades de inovar dentro da empresa. E aí vocês as opções são, eu tenho nenhuma oportunidade, poucas oportunidades, algumas oportunidades ou várias oportunidades. E aí a gente cresceu nesse índice também. A gente estava, em 2020, a cada 4 colaboradores que achavam que tinham espaço para inovar, 2 achavam que não. E esse ano, a cada 5 colaboradores que acham que podem inovar, 2 acham que não. Então, a gente pulou para esse estágio, que já é um estágio muito bom, segundo a GPTW, que chegar no estágio acelerado, assim, são pouquíssimas empresas que estão nesse patamar, né? Então, já estar nesse patamar funcional é muito bom, mesmo assim como a gente está fazendo um movimento na nossa cultura de que a gente quer ter um ambiente de maior inovação, a gente vai buscar anualmente subir, né, para a gente ir chegando mais próximo disso daqui, tá bom? Então, também foi um feedback muito legal isso. Aí a gente está falando de uma outra medida, que é o ENPS, que se refere àquela pergunta, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a Stoller para outras empresas trabalharem? Então, no ano de 2021, a gente teve um salto bastante grande, a gente está em 68. 68% significa que a gente está aqui, ó, na zona de qualidade, né? Lógico que a gente vai buscar excelência, mas a gente já está chegando um pouco mais perto aqui do limite superior, o que para a gente já é muito avanço, e a gente está muito feliz com esse resultado. Para vocês terem uma ideia do avanço ao longo dos anos, a gente foi crescendo, né, de 2018 até agora, a gente tem quase já 9 pontos percentuais de subida.
E anualmente a gente está subindo um pouquinho, e esse ano a gente tem uma subida um pouco maior. Então a gente está bastante feliz com isso, que o nosso objetivo é chegar aqui, né? E aí, falando das nossas oportunidades, né? Onde que a gente precisa melhorar, falando daquelas questões que estão nos incomodando mais. Aqui, gente, a gente traz os maiores gaps entre as visões. Então, entre visão empresa e visão área, quais são os gaps que a gente está? Então, o primeiro é, as pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho? Então, o que as pessoas estão dizendo, né? Nós estamos colocando que na nossa visão área, a gente entende que sim. Agora, quando eu olho para a empresa como um todo, eu não acho que está tão bom assim. Lógico que 71 não é ruim, mas está muito longe de 89. Então, vocês vão observar que tem muitas perguntas aqui que trazem esse contexto que parece que a gente está falando de como a gente tem ainda se relacionado com as demais áreas. Quando eu preciso de ajuda, enfim. Então, é um ponto para a gente observar ainda. A gente tem um espaço de melhoria bastante grande quando a gente fala da relação entre áreas, né? De trabalhar um pouco mais junto, não ficar tão separado, né? Então, a gente tem feito algumas atividades para a gente trabalhar mais em squads dentro da empresa, para fazer atividades em conjunto, mas a gente vai ter que reforçar isso ainda mais, gente, para a gente conseguir perceber, né, outras realidades, conseguir pedir mais ajuda para outras áreas. A próxima pergunta é, pode-se contar com a colaboração das pessoas por aqui? Olha lá, 15 pontos percentuais de diferença, tá vendo? Que é uma pergunta que também conversa um pouco com a de cima. Os gestores conhecem meu trabalho e entendem os desafios que enfrento no dia a dia? Então, até a gente está dizendo, o meu direto parece que sim, mas os outros não. Né? E esse já é um resultado um pouco pior aqui, já está abaixo de 70. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer na empresa, é aproximar as áreas para elas entenderem mais como que é o dia a dia das outras. Os gestores evitam o favoritismo? Então, a gente, mesmo na visão área, dá para melhorar, mas assim, a gente tem um gap muito grande. Então, na verdade, a gente nem está falando ali do meu, dentro da minha área, do meu gestor, não é disso que a gente está falando tanto, mas a gente está falando muito da questão da visão empresa. Né? Então, quando eu olho para o lado, eu percebo isso. Sinto que estamos todos no mesmo barco? De novo, esse gap. E que também é uma pergunta que fala, que é bem parecida com essas que a gente traz aqui, né? Que está falando da relação também em time. Os gestores reconhecem erros não intencionais como parte do negócio? A gente ainda tem um gap, então esse aqui é o nosso problema, mas por outro lado, gente, a gente subiu bastante nessa pergunta, tá? Em relação ao ano passado. Então, por um lado, a gente está feliz, porque a gente tem trabalhado muito com essa questão dentro da empresa, para a gente modificar isso na cultura, né? Da gente ter mais facilidade de lidar com erro, né? Para as pessoas, inclusive, conseguirem inovar. Mas a gente precisa ainda se atentar que a percepção é que ainda dentro da minha área eu me sinto seguro. Mas quando a gente tem que olhar para fora, a gente já percebe que não é tratado da mesma forma. Os gestores envolvem as pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho? Então, dentro da área tá bom, mas quando a gente está falando da questão institucional, eu estou falando que ainda não está. Né? Então, também é outra coisa que a gente precisa trabalhar. Os gestores agem de acordo com o que falam? Também tem um gap grande na visão empresa, porque na visão área o resultado está bem positivo, mas na visão empresa ainda a gente está falando que não, quando eu falo dos gestores, né, fora da minha área, eu acho que ainda tem espaço para melhoria. As pessoas evitam fazer politicagem e intrigas como forma de obter resultados? Na visão área tá bom, porém eu ainda acho que quando eu olho para fora, eu percebo que existe politicagem e intrigas.
Então, ainda tem esse gap de 12%. E aqui é uma pergunta que está um resultado super positivo, a gente só trouxe aqui por conta do gap, tá? É fácil se aproximar dos gestores e é também fácil falar com eles? Então, quando eu olho na visão área, 93%, super bom. E na visão empresa está 82%, né? Então, por que a gente não tem a mesma facilidade, né? E isso pode ser que a gente estimulando mais isso também resolva algumas outras questões relacionadas aqui em cima. Perguntas, pessoal? Alguém parece que estava abrindo o microfone. Se quiserem me perguntar, abra o microfone, tá? Não estou vendo mãozinha. E aí, a gente tem uma outra pergunta que também é bastante importante para a gente. Quando a gente fala de gestão de pessoas, isso é muito relevante, que é quantas reuniões você teve com seu chefe imediato durante os últimos 12 meses para discutir seu desempenho ou receber feedback? E aí, anualmente, a gente está crescendo, isso é muito bom. Então, mais de 50% da empresa, ou seja, 53% aqui, falam que recebem mais de 3 feedbacks. E o nosso esforço é que a gente coloque todo mundo aqui, né? Porque a gente precisa fazer feedback de uma forma contínua, né? Quanto mais conversas a gente tem, melhor. 19% disseram que tiveram 3 feedbacks no ano, 23% tiveram 2 oportunidades de feedback e 3% uma, né? E aqui 1% nenhuma. Pode até acontecer, porque tem algumas pessoas que são bem novas de casa, né? Então até pode acontecer aqui de ter tido pouca oportunidade mesmo, por uma questão de tempo de casa. Mas a gente gostaria que, né, quanto mais feedbacks a gente tiver, melhor. Mas já tem um feedback muito positivo aqui que a gente está crescendo. E aí, falando das perguntas com o pior resultado, tá? É um pouco diferente daquela lá que eu mostrei dos gaps da visão área e visão empresa. Então, a primeira delas é: acredito que a quantia que recebo como participação nos resultados da organização é justa. Então, a gente está falando da PLR. E, de novo, a gente está com resultado baixo. A gente teve um aumento, mais ou menos, de uns 10 pontos percentuais nessa pergunta, porém, ela continua tendo um resultado baixo, né? Acho que o aumento foi só porque a gente teve um resultado de empresa melhor, então a gente recebeu um pouco mais de PLR nos 2 últimos anos. Porém, a gente ainda tem uma insatisfação com a política. Esse é um item, gente, que a gente sabe que a gente precisaria olhar para a política novamente e ajustar ela para a gente conseguir ter um resultado positivo. Porém, a gente não tem autonomia para fazer isso localmente, ou seja, aqui no Brasil sozinhos, a gente não pode modificar isso. É um assunto que a gente tem levado para a matriz, só que a gente não consegue dar garantias que, por exemplo, no ano que vem já vai estar modificado. A gente tem levado esse problema para a matriz já está sabendo que a gente precisa falar sobre isso, porém ela quer fazer um trabalho conjunto com todas as subsidiárias. Então, sabemos que não tem como a gente melhorar, né, numa pergunta dessa se a gente não refazer. Esse é um trabalho que a gente até já fez com os nossos colaboradores no final ali de 2019, no começo de 2020, a gente sentou com um grupo de colaboradores multi-áreas aí, que nos ajudou a levantar todos os nossos problemas em relação à política. Então, a gente tem até uma lição de casa já feita, né? Eu acho que alguns que já estavam na empresa nesse período lembram que a gente rodou, inclusive, perguntas específicas sobre PLR, premiações, ADS na época. Então, a gente já tem até esse mapeamento feito, né? Então, agora falta a gente conseguir mexer nisso. Os gestores evitam o favoritismo. Então, a gente ainda tem um resultado, principalmente na visão empresa, pior, né? Então, na visão área já está mais próximo até de benchmark, mas na visão empresa está pior. As promoções são dadas às pessoas que realmente mais merecem. Então, quando eu falo da visão área, parece que há inclusive está bem próximo aqui do benchmark, né? Há uma compreensão melhor de que de fato foi feita a escolha correta, mas na visão empresa a gente não tem a mesma percepção.
Então, talvez, inclusive, a forma da gente falar sobre esse assunto não está sendo legal, né? Até para a gente entender. Algumas pessoas também falam na parte aberta que não tem clareza dos critérios para crescer na carreira, então também talvez essas perguntas estejam relacionadas a isso, né? Então, que é uma coisa que a gente precisa melhorar na empresa. Todos aqui têm a oportunidade de receber um reconhecimento especial. Também aqui, no resultado da visão área, já ficou um pouco melhor, mas a gente ainda pode crescer ainda mais, mas a visão empresa ainda está puxando a nossa média para baixo no reconhecimento, né? Então, essa é uma pergunta que a gente melhorou muito em relação ao ano passado, porém a gente ainda tem uma diferença muito grande aqui. Os gestores conhecem meu trabalho, entendem os desafios que enfrentam no dia a dia, já falei lá no bloco anterior, né? Então, a gente tem esse problema. Não aparece benchmark porque é uma pergunta adicional, tá? Então, ela não está dentro das dimensões da GPTW. Os gestores envolvem as pessoas em decisões que afetam suas atividades e seu ambiente de trabalho, também falei no bloco anterior, né? Então, aqui é o nosso principal problema. As pessoas aqui são pagas adequadamente pelo serviço que fazem? Então, a gente pode crescer essa pergunta, que nem é o problema de gap, é o resultado da média dele em relação ao resultado da média do nosso benchmark, né? Que a gente pode subir ainda mais. As pessoas evitam fazer politicagem e intrigas como forma de obter resultados? Essa é uma pergunta que daí o gap contribuiu para ela descer, né? Porque na visão a área tá boa. E sinto que estamos todos no mesmo barco, também, né? Principalmente a visão empresa puxou para baixo, e as pessoas aqui estão dispostas a dar mais de si para concluir um trabalho, que também já foi falado no bloco anterior. Perguntas, pessoal? Então, aqui já é o nosso final, né? Então, para concluir aí, qual que são as nossas recomendações? Então, os próximos passos, fazer as devolutivas por resultados por área, né? Que acho que esse tem sido uma prática que a gente tem feito que ajuda bastante, porque depois que os gestores fazem a devolutiva para as áreas, a gente volta com os gestores para a gente falar um pouquinho do resultado geral da empresa, porque daí eles têm mais inputs para nos trazer e a gente definir ali que ações que daí a gente pode também estabelecer institucionais. Então, o feedback de vocês nessas devolutivas, pessoal, é fundamental. A continuidade da capacitação de líderes, que também eu acho que é uma prática que a gente reforçou muito nos últimos anos e que faz muita diferença, né? Porque a gente tendo líderes fazendo essa gestão mais próxima dos colaboradores, conseguindo se comunicar melhor, fazer o desenvolvimento das pessoas acontecerem, certamente isso aqui nos ajuda muito a manter um bom clima de trabalho. E a gente já tem várias ações relacionadas ao projeto Cultura aí, programadas para acontecer esse ano. Muitos colaboradores, inclusive, devem ter sido entrevistados esses dias aí, que a gente está pegando uma amostra de colaboradores para falar sobre a jornada do colaborador, para a gente definir o perfil de colaborador que a gente tem na Stoller, para a gente entender quais são os pontos, né, da nossa experiência como colaborador que a gente tem espaço ainda para melhorias. Então, a participação de todos aí é bastante importante. Então, já temos coisas programadas aí para o ano nesse sentido. E quando a gente estiver falando do plano de ação lá, tanto dentro da área, quanto quando a gente estiver falando aqui no institucional, falando da empresa como um todo, isso que deve nos nortear, né? Quais novas práticas podemos implementar para combatermos as atuais dores? E quais atuais práticas não estão sendo eficientes, né? Porque pode ser que tem prática que a gente está fazendo hoje, mas que não está tendo muito efeito, né? Então, tudo isso é muito importante vocês trazerem, né, a percepção, para contribuir para a gente ainda fazer os ajustes necessários. Então, pessoal, é isto. Não sei se querem comentar alguma coisa, se, né, a gente deu o nosso tempo aí, mas vocês sabem que vocês têm um espaço também agora
com os próprios gestores, né, que nos próximos dias aí vão começar a fazer as devolutivas das áreas, e vocês terão também essa oportunidade de conversar e se debruçar mais sobre os resultados. Comentários, perguntas? Ô, Lu, bom dia. Oi, Santana, bom dia, tudo bem, você? Como vai você? Tudo ótimo. Que bom. É bem bacana aí, parabéns pela sua apresentação. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Estou fazendo essa pergunta para mim. Eu acho que cada um poderia fazer, né, para si mesmo. E a gente se passou um raio-x, né, da pesquisa sobre a nossa percepção sobre a empresa, perfeito, não? Isso. Então a pergunta que eu faço para mim, o que eu posso fazer para melhorar? Né? O que depende de mim? Porque a recíproca é verdadeira sempre, né? Sempre não. Mas é essa a pergunta que eu faço para mim. Eu acho que a gente tinha que fazer esse questionamento interno, né? Uhum. O que eu posso fazer para melhorar ainda mais esse ambiente de trabalho e a gente diminuir esses gaps aí, né? Então, essa é a pergunta só que eu deixo. E isso estou fazendo para mim já. Entendeu? Muito bom, Então, eu queria colocar isso. O que eu posso fazer, né? Porque a empresa, a gente sabe que faz grandes esforços para manter um ambiente de trabalho, né? Que as pessoas se sintam felizes em trabalhar aqui, como já, né? Os índices foram bons, mas a pergunta é outra também, né? Uhum. E você? Né? O que você pode fazer? Sim. Então é isso. Queria deixar só uma mensagem, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Cuidem-se. E sextoler, né? Sextoler. Muito bom, Santana. E acho que o Santana trouxe uma coisa, pessoal, que é muito legal e relevante, porque a gente está num nível de complexidade que a gente aumentou o número de colaboradores, o número de áreas, né? Então, a gente está muito mais complexo do que a gente vinha sendo, né, nos anos anteriores. E aí aumenta o desafio. E a gente está falando de desafios de como deixar mais claro os papéis e responsabilidades de cada um. Isso aparece bastante na parte aberta, né? Que ainda não tem clareza de papéis e responsabilidades, os processos, ainda tem muita burocracia. E aí cabe a cada um de nós, pessoal, quando está percebendo que a coisa não está redonda, vamos levantar a mão, vamos procurar a melhoria, né? Os responsáveis, vamos conversar, né? E fazer com que tudo isso funcione de uma maneira muito mais fluida, né, fazendo um trabalho que de fato faça diferença, e tanto na nossa vida quanto na dos nossos colegas, né? Obrigada pela contribuição, viu, Santana? Mais algum comentário, pergunta? Não? Então, pessoal, sextoler, como diz, né, nos nossos bastidores. Na semana que vem, pessoal, reforçando, a gente vai ter uma sessão do Boletim Covid. Participem, porque a última, inclusive, foi tão legal que no feedback que a gente teve, o pessoal pediu para a gente repetir esse assunto, né, da questão da saúde emocional. E como a gente não tinha gravado anterior, eu fiz uma nova entrevista usando as mesmas perguntas que vocês fizeram. Aliás, vocês são ótimos entrevistadores, viu? Porque as perguntas ficaram excelentes na sessão passada. Eu gravei de novo a sessão com a Selma, entrevistando ela. Então, para quem não teve a oportunidade de assistir o boletim Covid anterior, ou porque estava no presencial, ou porque não conseguiu parar naquele momento, a gente vai ter a gravação em breve. Tá? E participem do próximo, venham dispostos a fazer perguntas, porque esse é um canal para vocês realmente tirarem dúvidas, né? Porque eu sei o quanto esse período de pandemia continua tenso, né? E a gente precisa continuar se cuidando, tá? Então, se cuidem, e qualquer problema também em relação à pandemia, é só, né, entrar em contato com a gente, que temos aqui como ajudar. Bom? Um abraço a todos e ótimo final de semana, pessoal. E parabéns para todos nós.